Muito bem, pastor. Então vamos aqui para o segundo bloco. E nesse segundo bloco eu queria já iniciar te perguntando como se deu a sua vocação para o ministério pastoral. Então o senhor vem de uma vida mundana, completamente mergulhada em todo tipo de experiência, como o senhor mesmo falou, experimentou de tudo que esse mundo pode oferecer. E chega na igreja durante um tempo, né? Principalmente a garotada ali um pouco receosa, com esse homem que chegou, com a reputação que tinha antes de se tornar crente. Como se deu essa vocação ministerial? Hoje o senhor é um pastor, cuida de ovelhas, cuida de jovens, crianças, a sua esposa é uma missionária, e vocês têm um trabalho brilhante aqui no município. Então, como se deu esse chamado? Então, pastor, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, houve algo chamado rejeição, Sim. né? Houve algo chamado rejeição. Rejeição de todos os lados. E aí eu me aproximei da igreja. Eu me lembro que eu ia para a igreja às 7 horas da manhã e ficava o dia todo na igreja. Porque lá eu sentia amor, lá eu sentia paz, eu sentia felicidade. E aí comecei a amar, né? Eu comecei a ajeitar as cadeiras, eu comecei a varrer a igreja, eu comecei a limpar a igreja. E quando eu chego na igreja, eu fui pro grupo jovem, né? Eu fui pro grupo jovem. E na época minha esposa já era do ministério, já há muito tempo. Ela era líder de jovem na época, cuidava de jovem. Uhum. E aí eu me ingressei no grupo jovem. E aí, pela forma de eu saber falar, conversar, se expressar Uhum. e desenrolado, e não foi tão difícil logo eu estar me envolvendo, eu comecei a ser líder também de tribos, Sim. e ali começou a amar, eu Uhum. comecei a amar a obra de Deus, e eu me lembro que um dia eu falei para mim, meu Deus, quando eu vivi no mundo, eu dava o meu melhor, né? Eu dava o meu melhor. Eu dava o meu melhor quando eu bebia, eu dava o meu melhor quando eu ia pra uma festa, eu dava o meu melhor quando eu comprava uma roupa, porque para Deus eu também não posso dar o meu melhor. Uhum. Porque Deus foi o único que pôde e teve a capacidade de preencher o vazio que tinha dentro de mim. Uhum. Então, não é nem como trocar, mas sim é uma forma de fidelidade, né? De compromisso. Eu disse, então, como Deus foi o único que pôde me preencher. Então a minha vida, a partir de hoje, vai ser 100% para ele. Uhum. E aí a gente comecei a cuidar da igreja, a gente começou a varrer, limpava a igreja, ia pro alto, evangelizar, trazer os jovens, Uhum. né, no sábado, pros cultos de jovens. E foi uma benção. E ali eu comecei a amar, né, a obra de Deus. E eu me lembro que o pastor, ele gostava muito de ir para monte. Sim. E eu acompanhava Uhum. ele. Todo monte que ele ia, eu ia com ele. E ele olhava pra mim e dizia assim: irmão, a benção que vem pra mim vai te atingir. Ele dizia desse jeito. Sim. Você Uhum. vai ser pastor também. Eu Aham. disse: conversa, pastor. Aham. Eu não tenho dom pra isso, não. Eu disse: não, irmão, quem escolhe é Deus, não é você, não. Uhum. E aí foi passando o tempo. E aí eu observava ali a minha esposa cuidando dos Sim. jovens. E eu acabei gostando dela, Sim. que eu não gostava. Aham. Eu não, eu não gostava, achava ela muito carrasca, Sim. né? Aham. Ela era Muito carrasca, firme, irmão, muito muito dura. firme. E eu dizia, o lado eu ainda Aham. dizia assim, essa mulher é besta, essa mulher é Aham. chata, quer Aham. mandar em todo mundo, Deus me Sim. livre, eu dizia, né? Aham. Mas aí eu comecei a me aproximar dela e ela cuidando do jovem, cuidando da gente, sempre dando uma palavra, né? Sentava com a gente, abria a Bíblia e dizia, ó, o caminho é esse, a verdade é essa, se você for pra cá é assim, se você for pra cá é assim. E aí eu me aproximei dela, a gente começou a namorar, aí casamos, né? Aí antes disso, eu fui colaborador, fui obreiro, né? Fui auxiliar. E aí o pastor perguntou se eu queria ser pastor, fazer parte, pastor missionário. Uhum. E eu disse: "Amém, pastor. Eu quero", né? Minha esposa também tinha esse sonho. E aí eu fui consagrado pastor no ministério e a gente foi embora, a gente passou
aproximadamente uns 4 a 5 anos fazendo missão, Sim. né, assumimos igrejas por várias partes aqui do Uhum. Ceará, né, Barro, Vaze Alegre, Mauriti, e Piauí a gente foi. E aí, nessa história todinha, né, que 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 a gente entrou ministerialmente, aconteceu muitas coisas, né. Uhum. Aconteceu muitas coisas, sempre Deus confirmou o ministério. E foi só crescendo, crescendo e Deus abençoando. Uhum. E foi aí que a gente se entregou 100% para Deus. Hoje eu vivo 100% para Ele, Uhum. né, a gente vive na dependência dele. A gente tem hoje um trabalho, né, um trabalho secular, que eu costumo Sim. dizer, mas o coração é voltado para Deus, né. Entendo. Uhum.